Desculpa, Bom dia a todas. Hoje é nossa última mentoria desse ciclo e a gente vai usar a primeira etapa para a gente discutir problemas que vocês possam estar enfrentando em seus projetos, assim como objeções, tá bom? Eu vou fazer por ordem de chegada, eu vou começar com a Marô, depois a Fátima, depois a Gabriela. Vamos lá, bom dia. Bom dia, Gabriela. É, vamos lá, eu notei três coisas aqui que eu acho que me pegam mais, assim, que seria o gerenciamento de tempo. Para mim, eu tenho bastante dificuldade, eu acho, com isso. Engajar os colaboradores e parceiros, acho que isso também é uma coisa que pega bastante lá. Dificuldade em vender, eu acho que essa também é uma coisa bem difícil para mim. Tá. Bom, primeiro, que bom que você reconheceu algumas coisas, porque já é um passo a gente reconhecer as nossas fragilidades ou as nossas fraquezas, né? Então vamos falar com tempo, né? Número um, por que que você percebeu isso do tempo? Não sei, eu tenho a sensação, assim, que eu sempre tô pegando bastante coisa para fazer e parece que eu não consigo dar conta de fazer o que eu preciso. Que eu sempre precisaria de mais horas no dia, eu não sei como fazer, parece que as coisas andarem como eu gostaria. Tá, então vamos lá. É, eu vou falar uma coisa que é comum, e que eu já passei por isso e eu entendi que não é necessário por conta do meu mentor, o Vitor Damasio. Por exemplo, eu pego muitos cursos para fazer e eu vejo que eu não dou conta. Então, a minha primeira pergunta é: quando você pega um curso para fazer, você necessariamente faz todo o curso? Eu tento fazer, tenho feito isso, porque às vezes você acaba fazendo, pegando mais de um ao mesmo tempo e aí você não sabe para onde você vai, né? Então hoje eu tô assim, eu pego um curso, eu termino esse para depois começar o outro. Mas Isso mesmo já esse que eu pego, tá. assim, eu acho que eu precisaria fazer com mais frequência, sabe? Não, sei lá, faz uma aula uma semana e na outra semana só fazer outra aula. Não, eu precisaria fazer com mais frequência para terminar rápido. Então, uma primeira coisa, essa percepção de que quando a gente pega um curso, a gente tem que fazer todo o curso, ela é muito equivocada, Maru, tá? Tá? Eu compro vários cursos que de repente eu compro por conta de duas ou três aulas, depois eu nem assisto mais. Por quê? Eu não sei por que que a gente tem uma ideia de que todas as aulas de yoga, de pilates, tem que ser de uma hora. Por que que quando a gente compra o curso, a gente tem que ver todo o curso para valer a pena? Não é assim que funciona. Às vezes a gente compra um curso e a gente assiste uma aula e já valeu pelo curso. Existem vários congressos que eu vou, principalmente de empreendedorismo, que eu vou, o curso é, sei lá, 2 dias inteiros, né? Eu vou com a seguinte intenção na minha cabeça: se eu tiver duas sacadas, eu vou embora. E quando eu tenho duas sacadas, eu vou embora. Primeiro, porque não dá para absorver tudo. Aí fica uma confusão na cabeça. Segundo, porque num congresso de empreendedorismo, né, você não consegue implementar 10 coisas de uma vez. Você consegue, no máximo, duas. Então, eu assisto, duas sacadas, eu vou embora, independente se é 11 da manhã, 2 da tarde. Então, assim, isso vale para qualquer curso. A gente tem que se livrar dessa mente pré-estabelecida de que para valer a pena eu tenho que ter assistido todo o curso. Não precisa, tá? Não estou falando que isso é com todos os cursos, mas eu acho que vocês podem começar a pensar dessa forma, né? Essa coisa que às vezes, para valer a mentoria da Ana, eu tenho que assistir todas as aulas, eu tenho que estar ao vivo em todos os dias. Não funciona assim. Às vezes eu posso te dar uma sacada que muda o seu negócio de um nível que já valeu a pena, já valeu pelos 5.000, entendeu? Então, primeira coisa que eu te convido é mudar esse mindset, tá? Outra coisa, concordo com você. Fazer uma hora do curso hoje, uma hora semana que vem, perde o fio da meada. Então, a gente tem que estabelecer uma assiduidade. Que você estabeleça todo dia, eu vou assistir meia hora.
Inclusive, hoje os cursos têm vídeos mais curtos para poder provocar isso no aluno. Eu vou assistir meia hora hoje, meia hora amanhã, que é o que eu posso, do que assistir duas hoje e duas semana que vem. Então, a primeira coisa, você tem que pegar um horário do seu dia, que isso é possível. Ah, mas dentro do meu dia não cabe mais. Pô, então eu vou ter que acordar meia hora mais cedo e fazer isso, sabe? Mas fazer isso todo dia, o que é possível, estabelecer uma meta possível. Eu não consigo estudar 2 horas por dia, mas eu consigo estudar 20 minutos concentrada e focada. Então, vamos lá, 20 minutos, tá? E assim, então, em relação ao tempo, essa é meu conselho. Como você se sente com essas duas observações minhas? É, eu acho que com certeza vou melhorar agora, porque a gente fica nessa cobrança, eu preciso fazer, eu preciso terminar, eu preciso. A cabeça fica, né, de pira. Então, me responde uma coisa: quando você assiste um curso, você consegue colocar tudo que a pessoa falou em prática? É, não, Não, impossível. impossível. Então, assim, faz sentido você eleger algumas coisas, geralmente algumas coisas vêm menos do que isso, para pôr em prática? Aham, Porque com quando certeza. a gente tem muita ferramenta e para pôr em prática, a gente não coloca nada e daí não valeu a pena, É. né? Uhum. Então, em relação ao tempo, o que eu posso falar para você é isso. Aí a segunda questão é É, de engajar os colaboradores e parceiros. Porque parece que eu tenho a sensação que eu falo, eu peço e, tipo, ninguém que nem me dá quem é bola. colaborador é aluno? Não, eu falo das meninas do estúdio lá, né? A minha sócia e as outras parceiras. Tá. Então você está falando do staff, colaborador e parceiro são staffs. Isso. Isso. Você está com que tipo de problema que você pede e as pessoas não fazem? Por exemplo, a organização de eventos. Eu não sei, eu tenho a sensação que a gente fala, pede pra fazer e tal, pra divulgar, assim, não sei. As pessoas acho que não querem muito. Não sei, eu tenho essa sensação. Eu vou te falar uma coisa que vocês vão ficar boba. Aqui em São Paulo, a Mônica Longa foi no Instituto Vita e colocou uma plataforma vibratória para osteoporose dentro da fisioterapia do Vita, sem custo nenhum. Os caras nem ligaram a máquina. Nem ligaram a máquina para oferecer para as pessoas. E ela Acho falou assim doido para isso, né? mim: eu percebi essa resistência nos próprios físios. Os físios não ligaram a máquina. Por quê? Por medo, não tô afim de aprender o que que essa máquina faz, vou continuar fazendo o que eu faço, ou puta, isso aí vai concorrer com o meu trabalho. Então, assim, pode existir resistência dentro do seu próprio trabalho. Pode. Entendi. Então, assim, pode ter gente resistindo no seu próprio trabalho, porque não tô afim de aprender disso. Vai que começa a dar certo, sabe, vou ter que fazer curso. Então, você tem que perceber isso. E aí, eu acho que se você percebe isso, você tem que tomar uma decisão. Quem não veste a camisa, duro ou não, tem que sair, entendeu? Agora, uma outra coisa é assim, Maru, às vezes também mais do que falar é engajar pela atitude. Então, às vezes o seu exemplo prático pode representar mais do que engajar, chamando a pessoa para engajar. Por exemplo, vamos supor, eu quero engajar os meus alunos, que são vocês, a praticarem treino facial. Então, eu vivo isso todo dia. Eu falo, eu transpiro isso. Então, as pessoas, de alguma forma, elas vão se sentindo que inspiradas. Então, eu acho que o exemplo fala mais do que a ação, né? Então, tem duas coisas aí. Número um é que, às vezes, é preciso identificar quem de fato veste a camisa ou não. Tem gente que não quer vestir porque tem medo, tem as suas questões, e as questões é da pessoa, não é tua. Mas você precisa Entendi. saber se você pode contar com essa pessoa ou não. E número dois, talvez mais do que falar, seja você pôr em prática e vivenciar isso. A ponto de você inspirar as pessoas e as pessoas falarem, pô, que legal, quero ser igual a Maru, sabe? Aí é pela transpiração e pela inspiração e não pela insistência, Uhum. tá? Joia, E o joia. terceiro ponto, Dificuldade em vender. a gente só vende aquilo que a gente acredita.
E a venda, ela acontece só por prática. 100 não, vai, 99,9% dos fisioterapeutas que eu pergunto, você gosta de vender? Não, não gosto. Assim, se você está no meio que você depende de venda e a gente está vendendo a gente o tempo todo, seja numa aula de pilates, seja num curso, seja, você vai ter que aprender a gostar de vender. A menos que você não precise mais de dinheiro e não precisa vender nada. Tipo, tô trabalhando por brincadeira, não dependo disso para viver. Mas, então, primeiro você tem que comprar aquilo que você vendeu. Então, eu estou vendendo aula de pilates, estou vendendo aula de pilates com fáscia, eu tenho que primeiro eu comprar essa ideia. Porque se eu não comprar essa ideia, eu não consigo passar para frente. Vai soar estranho, vai soar falso, não vou conseguir vender. Então, você precisa primeiro comprar a ideia. O vendedor, antes de vender, ele tem que primeiro comprar a ideia. E depois é prática, minha amiga, é prática. Eu lembro que em 2020, quando eu precisei fazer meu primeiro pitch de vendas do meu curso, eu fiz meu pitch muito ruim, por sinal, e eu terminei e falei para a pessoa que me assessorava. Eu não quero mais fazer pitch, eu não me sinto bem, eu não gosto, é muito chato. Vai contra o meu princípio aqui de fisioterapeuta e da área da saúde. Ele falou: bom, primeiro ano aqui não vai contra, porque a gente está sempre fazendo pitch de vendas no nosso trabalho sem saber. Quando você fala do seu trabalho para alguém, você está fazendo pitch de vendas, entendeu? Espera só um pouquinho. Então, aí, deixa eu desligar a gente. Olha, eu vou te falar uma coisa. O meu WhatsApp, meu Instagram, fica bombando o dia inteiro. Se eu não desligo, eu juro que eu fico louca. Imagina. Nossa, é família, é aluno, é paciente. Bom, desculpa. Então, aí é o seguinte: precisa treinar. E aí ele falou para mim: você quer vender curso de digital? Você vai ter que aprender, senão a gente já para por aqui, porque eu não posso fazer o pitch por você. Vai ficar estranho. Você faz a aula, depois entra eu para fazer o pitch. E aí esse dia eu tomei consciência de que realmente a gente está vendendo o nosso trabalho o tempo todo. Quando eu vou para os Estados Unidos, eu conheço alguém, a pessoa fala quem é você, o que você faz, eu falo de mim, eu estou me vendendo, Hum. né? Então eu aprendi, Maru, eu aprendi a gostar de fazer pitch. E hoje eu faço com naturalidade o tempo todo e entendi que isso faz parte, que não é feio, que não é pecado, que tá tudo bem, compra quem quer, quem não quiser não compra, mas eu vou fazer o pitch, entendeu? Então, Uhum. para vender é assim, treino e conscientização. Mas você pode ter fazer um curso de vendas. Mas enquanto você não se conscientizar, não adianta você fazer 10 mil cursos. Você não vai conseguir vender. Por exemplo, Maru, vamos falar de treino. Os seus vídeos do Insta, antes e hoje, estão mil vezes melhor. Tem mais naturalidade, tem mais inventividade. Por quê? Porque você está treinando, Sim. entendeu? Então e olha, a Débora Pinto estava com esse problema também, né? Por exemplo, vamos supor, ela tem uma live que ela faz toda sexta às 12h30. Ela tá vendendo essa live, apesar dela não ganhar, ela tá vendendo para a pessoa aparecer lá, é uma venda. Agora, veja bem, eu falei para ela, veja bem, você chegar e falar assim no Insta. Isso aqui é um exemplo do digital, não é um exemplo do presencial. Gente, sexta-feira, 12h30, live sobre ansiedade fácil. Isso é uma coisa. Outra coisa é, 90% das pessoas no Brasil são ansiosas. A ansiedade é um problema de doença mental que pode ter intervenção. Nós, como profissionais do movimento, podemos ajudar essas pessoas através da regulação do sistema nervoso autônomo. Uma das formas é você fazer uma massagem na orelha porque você estimula o vago. Quer saber mais sobre isso? Vem para minha live. Entendeu? Então, olha a diferença de um com o outro. Um você E fala, o aquela coisa outro de vender sem vender, né? o outro Vender você sem vender. chama a pessoa. Aham. Né? Então, por exemplo, uma coisa que eu estou falando para as pessoas que vão fazer um Moverglue e não têm noção do que é fácil, mas se inscreveram. Então, eu chamei essas pessoas, porque eu vi que eu nunca tinha visto essas pessoas, e falei: olha só, vocês precisam saber o que é fácil para aparecer no evento e aproveitar mais.
ou não, você vai lá e seja o que Deus quiser. Mas eu falei, como uma pessoa que estou vendendo, que vendeu para vocês o Mover Glue, eu tenho a obrigação de falar: olha, você precisa saber isso, isso, isso para aparecer lá, para aproveitar mais. Tem esse meu curso aqui que eu falo disso. Se você quiser, você compra, estuda e vai para o negócio mais. Entendeu? Então, eu estou vendendo um outro curso. Mas, assim, porque eu vejo que é importante a pessoa saber minimamente do que é composta, para que serve o colágeno, para aparecer lá, né? Porque senão ela vai fazer exercício, vai ver todo mundo pulando, vai falar: isso aqui parece uma aula do Jane Fonda, mas não é isso. Entendeu? Então, chamei elas e fiz um pitch de venda do guia prático. Então, assim, oportunidade de venda existe o tempo todo. Todo mundo aqui está no Ana News? Fátima não tá. Eu Você também tá, né, não. Manu? Então, vou te fazer uma venda aqui. Ana News é um produto do nível de vocês que vocês precisam estar lá. Você paga R$ 80 por mês e eu te trago coisas atuais o tempo todo. A gente traz leitura de artigo com a Flávia, atualização comigo. Amanhã vai ter na News que eu vou falar da face maior órgão sensorial. Entendeu? Então, assim, R$ 80 por dia, não, por mês, 800, custa 800 por ano, é menos de 80, 70 por mês, sei lá, 800 por ano. Pra você ficar sendo atualizado. Tem uma pessoa que sou eu, que vou ler artigo para você e te dar de bandeja e falar: ó, o artigo é esse, você tem que fazer isso. Porque muitas vezes você lê, mas você não sabe o que você tem que fazer. A gente manda, fala o que tem que fazer. Número um. Número dois. Olha, eu fui num congresso lá na China e trouxe para você essa ferramenta. Olha, esse artigo, esse vídeo que eu vi com a Joanne, que é em inglês, eu sei que você não fala inglês, eu trouxe aqui para você digerido nesse podcast. É isso que eu faço. Então, assim, R$ 70 para você pagar por mês por uma coisa que você pagaria minimamente R$ 1.000 para fazer um curso. Fazer inglês, você não fala, vai demorar para você aprender a falar, vai ter que correr atrás do prejuízo. Ler artigo, interpretar e pôr na prática vai demorar também, porque você tem que ter uma base aí de bagagem para você ler e falar: bingo, era isso. Então, veja, a gente vende o tempo todo. Consciência e treino, Marô. E botar a cara, viu, Marô? Sem vergonha mesmo, tá? Uhum. E, Marô, infelizmente, existem pessoas que às vezes podem estar com você que você vai perceber que não são tuas parceiras. Essa você precisa perceber, Marô. Que quem não é parceiro e quem tá jogando o time contra tem que sair. Eu falo porque eu já tive estúdio de Pilates com 13 funcionárias. E quando eu percebia que uma estava jogando um time contra, tchau, tchau. Joia. Tá bom? Tem mais alguma coisa? Acho que o que eu notei aqui foi isso. Muito bom. Fátima. Desculpa, Ana, estava difícil. A coisa estava empancada aqui. O horário de Portugal está meio lesado. Olha, as minhas dificuldades são parecidas com a da Marô, né? É a coisa de como vender, né? Nós tivemos infelizmente, uma má é, iniciação nas minhas vendas pós o evento de Fácia Day, mas pronto. Eu acho que faz parte é crescimento para a gente entender onde é que foi os erros e eu estou buscando isso, entender onde é que eu errei. Com relação ao meu projeto, né, eu acho que eu tenho dificuldade maior realmente em como vender, adesão às aulas, e se efetivamente eu estou no nicho adequado com relação à cultura aqui do país, entendeu? O país é um bocado diferente do Brasil, né? Portugal tem uma outra visão de cuidar de si mesmo, do autocuidado. Então, para mim, as minhas dificuldades são essas, né? Então vamos lá. A da vender eu já respondi com a da Maru, né? Sim, Eu vou te fazer perfeito. vou te fazer uma correção muito importante. Eu preciso ver onde eu errei. Não é assim. Eu preciso ver o que faltou. Você não errou. Pode ter faltado coisas. A minha pergunta é: você vive treinamento facial todos os dias da tua vida? Você transpira isso? Sim, Você pratica diariamente? sim. Seus alunos sabem disso?
talvez não. Eu acho que é por aí. Então tem que saber. Me fala o Uhum. benefício maior que o treinamento facial trouxe para a tua vida hoje. Ai, eu sou muito mais dinâmica, sem dores, com mais Um, disposição para um. Se você tivesse que eleger um, qual que seria? não ter dor. Então, a primeira coisa que vocês viram na resposta dela é uma resposta que não foi focada. Então, eu pedi um, focar, tá? Então, assim, desde que você, por exemplo, o maior benefício que o treinamento facial traz na minha vida é não ter lesões. Então, eu sou a primeira pessoa a vender o treinamento facial porque eu vivo no meu corpo, eu sou muito ativa. Tenho 54 anos, mas eu sou muito ativa. Então, eu não tenho lesões. E é graças ao treinamento facial, tenho certeza absoluta. Então, você não tem dor, é graças ao treinamento facial, não tenho dúvida. Tem que transpirar isso. Mas as pessoas têm que saber. Se você vende treinamento facial, mas você não fala para ninguém, como é que você vai vender? Você tem que saber. As pessoas têm que saber que você tem um estilo de vida que contempla isso. E por quê? Porque, gente, eu não tenho mais dor no corpo. Eu tinha dores. Minha vida antes era assim, acordava com dor com a coluna travada. Hoje eu não tenho mais dor. Então, assim, amém o treinamento facial, mas as pessoas precisam saber, tá? Então, preciso vivenciar e transpirar. É preciso você mostrar para as pessoas a tua rotina que inclui isso, seja no Instagram ou seja na vida real, tá? Outra coisa, você e a Marô, as duas tentaram fazer, não é só você, a Marô também tentou fazer um evento, não tinha gente suficiente. Vou explicar uma coisa para vocês que vocês precisam entender. Existe um negócio chamado topo de funil. O topo de funil é quem nunca ouviu falar sobre a face ou talvez ouviu ontem. O meio do funil é quem já sabe, tá achando interessante, tá te seguindo, talvez falou assim para Marô, para você, eu quero fazer essa aula de fáscia, dá para fazer pilates e fáscia? E a base do funil é quem tá quente. Quem fala, meu, fáscia é o máximo. Você só vai conseguir vender um evento para quem tá lá embaixo do funil, para quem o funil tá quente, talvez para o meio do funil. Agora, o topo do funil, aquele médico que você foi entregar o panfleto, ele não vai vir no evento, os pacientes dele não vão vir no evento. É topo de funil, entendeu? Para aquela mulher que você encontrou no elevador e que você falou que você faz treinamento fácil, convidou ela para ver, ela não vai vir. A pessoa, para se engajar no evento, ela precisa estar quente ou morna, não pode estar fria. Aqui é o frio, aqui é o morno, aqui é o quente. Quem compra os meus cursos é o morno e o quente. O frio não compra. O frio, para comprar, ele precisa descer para o morno. E para ele descer para o morno, ó. Então, quando você vai fazer um evento, não fica na expectativa de que aquele médico que você foi fazer o marketing ou aquela amiga que você chamou que nem sabe o que é faça virão. Vai ser muito difícil eles virem. Quem vai vir é o cara que está no teu estúdio fazendo aula com você todo dia e que vê você falar, se é que você faz. Vou colocar uma pitada de farsa nessa aula. Essa pessoa pode ser que ela venha. Então, por exemplo, nos eventos que aconteceram, que tiveram sucesso, as pessoas que vieram eram as pessoas que estavam quentes já. Então, a tua pergunta é: o que eu preciso fazer para tornar as pessoas quentes no meu funil? O que eu preciso fazer é dar aula e falar o que eu estou fazendo. É todo dia, quando a pessoa vir, eu falar algum benefício do que a fáscia faz. É todo dia alimentar ele e falar assim, gente, olha que maravilha. Hoje eu ouvi um podcast da Ana que falava sobre câncer e fáscia. Você sabia que se tua fáscia está saudável, a tua chance de desenvolver uma célula cancerígena diminui? Cara, olha a potência disso na tua mão. Pumba, manda uma dessa. E não é mandar uma dessa uma vez por mês, uma vez por semana, é mandar uma dessa sempre, entendeu? Então, você tem que trazer a pessoa para o quente. Não perca o teu tempo tentando vender curso ou tentando vender aulas de fáscia para quem está frio. A menos que você vai fazer uma aula só para o público frio, que não é o caso.
Mas se fosse uma aula só para o público frio, ela nem teria o nome de fáscia. Ela teria, sei lá, e não é o seu expertise. Seu expertise está aqui embaixo. Para chegar aqui, ó, demora para você vender aula para esse público frio. Você tem que estar aqui, ó, tá? Então, a sua pergunta é o seguinte: o que faltou para eu aquecer mais ainda o meu público? O que faltou? E não é aonde eu errei. Onde eu errei é uma pergunta que não traz nada de bom. O que faltou é uma pergunta que te traz possibilidades de melhoria. Você sacou a diferença? Sim, Tá sim, bom? Então, isso sim, serve para vocês duas, tá? sim, sim. Assim, eu vou falar para vocês, por exemplo, quando é que a Ana vende topo de funil frio? Quando eu falo assim, ó, você que não sabe nada sobre, vamos supor, você está vendo lá o patrocinado da Ana. Você que não sabe nada sobre face, você sabia que tem uma peça que falta aí no seu puzzle, que é, existe um treino chamado face que pode melhorar a tua fisioterapia aí no consultório. Essa é uma chamada para público frio. Mas eu não aconselho a você chegar nisso, porque isso é difícil, vai precisar de know-how. Aí você vai precisar fazer uma aula gratuita. A minha estratégia no Insta, eu faço uma aula gratuita, boto 300 pessoas lá dentro. Aí eu preciso trabalhar uma aula com uma didática bem de iniciante para engajar. E dessas 300, eu sei que 30% vai comprar o curso. Mas não é o teu caso. O teu caso é pegar um público que já está assim, ai, Maru, que legal. Olha, você sabe que aquela coisa da face que você falou, eu falei pro meu marido, eu achei tão legal. Aí que você pode vir com mais coisa. Ou seu público quente que já faz aula de fáscia, todo dia você vai falar pílulas de fáscia. Hoje nós temos 1 minuto sobre esse assunto. Vou trazer para vocês uma novidade. Traz uma novidade. Então, foca em aquecer mais o teu público. Não foca agora em trazer o público frio para baixo. Foca em aquecer quem está na tua mão. Porque daí quem está aquecido vai trazer o vizinho, o filho, o pai, o marido. Ele mesmo vai trazer. Mas tem que ter um foco, tá? E quando você vai falar dos benefícios que a faça te traz, fala de um benefício que a pessoa não vai esquecer. Dor, a pessoa não vai esquecer. Você fala, trouxe bem-estar, trouxe mais integração, aliviou minha dor. Ficou muito vago, muito difuso. Marca em uma coisa que a pessoa fala, cara, a Ana falou que ela não tem lesões. E a mulher faz 1000 coisas. Pô, isso aí realmente deve ser bom. Foca, gente, falta muito foco. As pessoas, elas não focam em forma geral. Elas têm 1000 atividades, elas têm 1000 cursos, elas falam 1000 coisas e você não captura nada, porque não tem foco no discurso. Foca, tá? Mais alguma coisa? Não, era isso, e com relação à cultura mesmo aqui do país, né? Falando Ah, até isso. muito do coisa. Tá. Deixa eu te falar uma coisa. Essa pergunta que você tem que fazer é o seguinte, Fátima. Eu quero ser pioneira ou não? Ser Sim, pioneira envolve tudo isso, mudar uma cultura, ser a primeira, ter dificuldade. Mas se você tem tesão nisso, embarca em ser pioneira. Porque não tem essa. O Portugal, as pessoas não vão aderir, elas vão aderir, estão aderindo, conforme a Europa inteira aderiu. Não pensa você que esse trabalho que a gente vem fazendo de fácil aqui, eu, Fernanda e outras pessoas, no começo, em 2020, foi fácil. A gente precisou investir muito financeiramente e em tempo para chegar onde chegou. Mas eu gosto de ser pioneira. Então a pergunta que você tem que fazer é: eu quero ser pioneira? Eu vou enfrentar dificuldade, objeções, várias coisas. Ou não, eu não quero ser pioneira, eu quero ir numa coisa que já está indo bem. Então, eu vou trabalhar com músculo, vou trabalhar com yoga, vou trabalhar com outra coisa. Mas ser pioneira requer construir uma mentalidade, apagar uma mentalidade antiga, trazer novas coisas. Você sabe aquela parábola do sapato na Índia? Foi um sim. vendedor vender sapato na Índia, alguém sabe?
Então, como tem gente que não sabe, eu vou contar. Foram 2 vendedores vender sapato na Índia. Um chegou e falou: Olha, chefe, não vai dar para vender sapato na Índia. Tá? Todo mundo anda descalço, a gente não vai vender nada. Entendeu? O pessoal gosta de andar de chinelo, andar descalço. Esses tênis aqui não vão rolar. Aí o outro chegou e falou: Chefe, você não tem noção. A gente vai estourar de vender. Ninguém usa sapato fechado. A gente vai vender muito, muito, porque a gente pode vender para uma nação de milhões de pessoas. Então, assim, depende de quem você quer ser. E não está errado você admitir que eu não quero ser pioneira, entendeu? Por exemplo, eu não sou uma pessoa que nasci para trabalhar para os outros, mas eu percebi isso às duras penas quando eu estava no Einstein. Eu cheguei lá e comecei a ver que eu estava infeliz, tendo que passar meu cartãozinho às 7 da manhã, à 1 da tarde, seguir muitas regrinhas do hospital, mesmo regras que eu não acreditava. Então, eu tive que olhar e falar assim, cara, eu não nasci para ser funcionária, eu vou ter que criar meu próprio negócio. E tudo bem, tem amigos que estão lá há 20, 30 anos até hoje, mas cada um tem um perfil, não tem certo e errado. Tem o que é certo para você. Então, a pergunta que você tem que se fazer é: quero ser pioneira? Bom, se você quer ser pioneira, você saiba que você vai enfrentar primeiro uma turma que tem 2 pessoas para depois chegar numa turma de 20. Porque foi assim que eu comecei com 3. Tá bom? Como eu estou começando. Eu tenho Exatamente. uma turma, pronto, eu tenho uma turma Agora, de dois e uma turma não fica nesse discurso, porque isso é um discurso de perdedor. Ah, não, aqui a cultura não vai aceitar. Esse é um discurso de perdedor. não é essa questão, não foi nesse prisma, assim, é muito mais como eu tenho que chegar neles, né? Qual a mudança que eu tenho que fazer na minha abordagem para que eu consiga chegar melhor neles, né? Só eu acho que a abordagem que eu estou tendo não está sendo a melhor, talvez, entendeu? Qual é a sua abordagem atual? Não, eu fiz os eventos e tenho feito contato individualmente com cada um, mas eu vejo uma resistência grande deles. Talvez eu tenha que fazer mais eventos gratuitos para mostrar como é o treinamento facial, para eles perceberem o que altera, o que não altera. Eu acho que talvez seja por aí. Tem que fazer muito evento gratuito. Quando você faz o evento 1 a 1, como é que é a fala? Faz comigo para eu ver uma coisa. É, assim, a maioria que quando eu falo são pessoas que já são meus alunos, eu falo, gente, vocês já voltaram a fazer o trabalho facial que a gente fazia antes? Eu tô agora num estúdio novo, se vocês quiserem, nem um pulinho lá, vamos fazer uma aula comigo. É mais ou menos assim, quando eu encontro uma pessoa que já falou comigo, né? Que já foi meu aluno. Mas espera aí, essa pessoa já está fazendo aula com você nesse outro estúdio? Não, já tinha feito no passado quando eu dava aula de Pilates. A maioria dos meus ex-alunos são ex-alunos de Pilates, né? E Então, eu peraí, sempre deixa eu entender o cenário. Você encontrou um ex-aluno na rua isso, e você isso, fala, isso, vem isso. fazer comigo. Isso. Bem Tá. experimentar uma aula de treinamento facial comigo. Lembra como a gente fazia antes lá no Pilates? Eu sempre tentava Mas eles dar sabem o que uma. é uma aula de face? Quando você fazia, eles sabiam o que que era? Sabia. Eu sinalizava para eles que eles sabiam, né? Eu sinalizava para que eles percebessem a diferença entre uma e outra. Tá. Então, assim, você está bem no começo, Fátima. Você tem que construir uma mentalidade, vai ter que fazer muita coisa gratuita. Eu fiz muita coisa gratuita na minha vida. Vai ter que falar muito, falar mesmo muito, porque às vezes a gente fala Melhorar. pouco e a pessoa não entende, tem que falar muito. É, eu Uma tenho que vez uma melhorar. pessoa falou para mim: Você não cansa de ficar falando de face? Porque eu já estou cansando você ouvir de você te falar de face. Eu falei: Olha só, eu preciso falar de face porque é o que eu vendo. Se você está cansada de me ouvir falar de face, eu te aconselho a seguir outra pessoa, porque eu vou continuar falando. Entendeu? Boa. Entendeu? É por aí. Mesmo quando você fala Claro. para Luana, Luana, para de falar de yoga, eu não aguento mais ver você falando de yoga. Entendeu? É melhor eu parar de seguir ela. Mas eu vou falar para ela parar de falar de yoga. Seria Sim. uma aberração a Luana falar: Eu vou parar de falar de yoga porque aquela mulher falou que eu falo demais. Mas Gente, não. foco. Eu sei muito bem o que Foco. eu quero, então você tem que saber muito bem o que você quer para você focar. Outra pessoa falou assim para mim, ó, vou dar outro exemplo de foco. Ai, você tem sempre curso novo, não consigo seguir, é muito curso. Eu falei, você não precisa seguir todos os cursos, você não precisa fazer todos os cursos, mas eu vou ter sempre cursos novos, sabe por quê?
Porque uma das alegrias da minha vida é oferecer diversidade. Então, eu não vou deixar de oferecer diversidade do que eu aprendo, porque você acha que eu tenho muito curso novo. Sim. Foco, foco. Agora, você não precisa fazer todos os cursos, eu falei. Faz o que te agrada. Ou não faz nenhum. Tá bom? Tá Ajudei? ótimo. Muito, muito. Obrigada. Gabriela? Bom dia, Ana. Bom dia, meninas. Ana, o meu projeto inicial era aquele de eu fazer as aulas em grupo de treinamento facial com o nome Um Corpo Sem Dor. Eu comecei, o primeiro start dessa aula foi no Fascia Day, né? Teve, acho que 6, 7 pessoas no Fascia Day. Duas eram alunos totalmente, um casal que era novo, que nunca foram meus alunos. As outras eram minhas alunas. E depois daquele dia, eu comecei com as aulas em grupo, toda sexta-feira, às 6h15 da manhã, que era o horário que me cabia melhor na minha agenda. Porém, eu sabia que não era a melhor opção para os meus alunos. Mas como eu estava, começando uma modalidade nova, eu pensei, vou experimentar esse horário, porque às vezes para o treino de face vai rolar, né? Porque eu também queria captar novos alunos, então às vezes os novos alunos conseguiriam vir nesse horário. Foi desenrolando, eu fiquei por 1 mês e meio insistindo nesse horário, e nesse horário vinha somente uma pessoa, que foi a Márcia, que foi no Passeia Day, e ela continuou vindo porque ela amou. E aí, algumas alunas minhas vinham nesse horário, porque não conseguiam vir nas aulas de yoga durante a semana, delas vinham na sexta porque eram obrigadas para não deixar de fazer, mas eu via que não era por conta do treinamento facial e também não era o melhor horário. E nesse meio tempo, né, nesse tempo, eu fui observando muito, né, o meu público, as minhas alunas, no caso, as que eu já tenho, e nisso você começou a falar muito do saúde da mulher 40 mais, e eu me acendi muito para isso, eu comecei a prestar bem atenção, era um assunto que eu nunca tinha ouvido falar, por mais que eu não tenha 40 anos, é um assunto que me interessa muito, eu não vivo isso ainda, né, não vivo a menopausa, enfim, a perimenopausa ainda, mas eu já me interesso muito por isso, e aí eu comecei a observar o público a Márcia, que é essa moça que vinha, essa mulher que vinha na minha horário de treinamento facial, inclusive ela é 40 a mais, e eu comecei a perceber que eu tenho muitas alunas 40 a mais, 35, 40 a mais. E aí eu fiz um teste, eu peguei uma semana de aula e fiz todos os dias de treinamento facial para aquelas minhas alunas que não podiam vir às 6h15, para elas conhecerem o treinamento facial. Então, todos os meus horários de yoga, eu fiz, em vez de dar aula de yoga, eu fiz de treinamento facial. E ela já tinha noção, né, porque eu já vinha aplicando pitadinhas de face, mas eu queria que eles tivessem a oportunidade de conhecer uma aula inteira de face. E aí eu tive um feedback muito bom, porque eu consegui, todo final de aula eu perguntava, o que que foi essa aula para você? Você gostou? Você aprendeu? O que que você aprendeu? O que que você sentiu? E aí, a maioria das 40, 35, 40 a mais, amaram. Elas se identificaram muito. As menos, né, as 30 menos, elas, legal, Gabi, legal, gostei, mas ainda prefiro yoga. Ainda prefiro yoga. Teve algumas até que falaram, Gabi, não me identifiquei. Enfim. E com tudo isso, no meio disso tudo acontecendo, eu observando isso, tinha outras coisas acontecendo na minha vida pessoal também, aonde eu comecei a não conseguir entregar mais tanto conteúdo na rede social. Eu não consegui mais publicar mais tanto, fazer os vídeos, mas enquanto dava ali naquele primeiro mês perto do Face a Day, eu fiz bastante. E aí eu comecei, Qual foi a objeção, Gabi? como assim? Qual o problema que você quer me perguntar? Que o que eu concluí com isso? Que eu não quero mais divulgar as aulas de treinamento facial como o corpo sem dor ou atrair pessoas assim. O que eu concluí? Que eu quero focar na saúde da 40 mais. Certo. E aí me abriu uma janela muito grande, porque eu percebi que eu tenho já esse público e que não tem pessoas que falam disso aqui, nem profissionais da saúde aqui na minha cidade, na minha região. E que eu acho que surgiu um novo projeto no meio disso tudo. Eu consegui ver que não quero divulgar isso como do corpo sem dor e ficar falando disso, porque se eu focar na saúde da Não, mulher 40 a entendi. mais, Agora você eu vou quer focar na... conseguir Tá. isso, eu vou Mas qual conseguir que é o trabalhar a problema? dor Eu também. entendi o seu objetivo, mas qual que é o problema que você está enfrentando para poder te ajudar? Bom, no momento, Ana, não vi como, não trouxe como um problema. Foi isso que eu concluí nesses, Ah, tá. nesses últimos, Então, nesses últimos tá, dias e meses, sabe? tá.
Então você precisa ainda colocar isso em prática para saber se você vai ter algum problema. Isso, Mas é. primeira coisa que eu vejo no teu discurso, dá para você dar uma aula de yoga, que é assim que as pessoas vêm, e dentro da aula de yoga você colocar 5, 7 minutos de treinamento facial que tem a ver com a mulher 40 a mais. Dá para você fazer, tá? Dá para você Uhum, fazer isso em todas as suas aulas. Você não precisa ter uma aula separada chamada de treinamento facial. Aliás, são pouquíssimas as pessoas no mercado hoje que têm uma aula dedicada só ao treinamento facial, uma vez por semana, o que quer que seja, né? Então, eu aconselho a você, dentro da tua aula de yoga, dedicar um pedaço, mesmo que pequeno, mas que vai já ser útil, para introduzir um trabalho de mulher 40 a mais, que não é mulher 40 a mais ou fascia training, é a mesma coisa, uhum. só que com um Sim. outro enfoque. Mas eu sugiro você pegar isso e colocar na tua aula de yoga, entendeu? Tá. Para ir Uhum, construindo aos poucos uma aula. Pô, a aula da Gabi é diferente, cara. É uma aula de yoga, mas não é uma aula de yoga comum. uhum, A gente tem que chegar nessa fala. A pessoa faz a sua aula porque ela quer yoga. É igual quando eu tinha o estúdio de Pilates, eu tinha uma aula de Pilates. Aí eu falei para vocês, o meu erro foi querer fazer uma aula só de fáscia e separar. Ó, aqui é Pilates, aqui é fáscia. Ó, é lógico que todo mundo ficou no Pilates, porque as pessoas compravam isso. Quando eu entendi que eu precisava colocar no Pilates uma pitada de fáscia, as pessoas começaram a se interessar. E aí o discurso é, ó, vai fazer aula de Pilates da Ana, porque a aula dela é diferente. Inclusive, sexta-feira eu fui numa feira de arte, encontrei com uma aluna antiga, e ela tava com uma amiga, ela falou, essa aqui é a Ana Otsuba, ela deu aula para mim de Pilates, mas, meu, a aula de Pilates dela não era uma aula normal. Então é isso, tá? Eu acho que você tem que sim, eu construir. penso até, o que me veio foi de desenvolver no fim até um método meu, com yoga e, Exatamente, entende? Com yoga e o treinamento de face, não isolar só o treinamento facial, mas, exatamente. mas como esse público de 40, de mulher 40 a mais, o que que eu percebo, né? Que são mulheres, obviamente, mais maduras, que já estão com a vida estabilizada financeiramente, carreira, família, enfim, não estão construindo, às vezes, algo novo, né? Estão já estabilizadas. E elas dão continuidade, elas vêm, elas não param por qualquer coisa. E eu percebo que público de, né, 30 menos, por exemplo, qualquer coisinha, qualquer aperto financeiro que dão, É, elas tiram o yoga. É a primeira lógico, coisa que elas cortam. Então, mulher 40 a mais, todas as alunas eu comecei a perceber, elas começaram e já fecharam um plano de 6 meses. Elas isso não mesmo, ficam pagando mensal, elas já começam, não, eu já sei que isso vai me fazer bem, eu vou continuar, e elas vêm. Então, eu pensei, exatamente. é com esse público que eu quero trabalhar, só que agora eu preciso Ótimo. estudar muito, muito, Você precisa fazer e agora a formação de mulher 40 a mais em agosto, tá? sim, Porque a gente vai se dedicar 2 dias a trabalhar assim. Eu tenho uma metodologia que eu estou desenvolvendo para trabalhar a mulher 40 a mais, que vai girar em cima de alguns pilares. Um dos pilares eu vou apresentar no Overview, mas tem mais 4. sim, Porque, sim, concordo com você, é uma fatia do mercado boa, porque tem poder aquisitivo e tem consciência. isso. 3, está aparecendo no mercado cada vez mais. Agora a Cláudia Raia lançou uma peça de teatro chamada Menopausa. Então, assim, é um assunto em voga. Então, quem pegar a bola, pegou a bola, tá com a bola da vez. Então, tá no caminho certo. Agora precisa desenvolver essa aula e colocar essas pitadas dentro dessa aula. Tá Sim, bom? ótimo, ótimo. É Muito bom. isso, O que você o que você observou, tá tudo muito correto, Gabi. Tá no caminho certo. ótimo. Luana? Bom dia a todos. É, eu ainda sinto um pouco de dificuldade, na verdade, quando eu vou começar a criar alguma coisa, é aquela trava inicial, e ainda sinto um pouquinho até no tom de voz, na hora que eu vou falar, no início. Depois, quando eu estou no meio da criação, já destrava, então essa trava inicial ainda acontece, né? É, objetivo também que eu tenho sentido dificuldade é de me tornar mais conhecida, mas eu tô batalhando para isso, estou fazendo, né? E uma coisa que eu achei interessante que eu comecei a fazer tem uns 10 dias é criar tópicos e temas, que eu não fazia isso dentro do meu perfil ainda, para trabalhar.
porque daí vai me direcionar melhor para mim estar falando com o meu público. Eu percebi isso no teu Insta, achei isso muito bom, acho que você tem que seguir nisso. Essa trave inicial, esquece, porque até eu tenho, fui dar uma aula em inglês, fiquei com a trave inicial, você vai ter isso a vida inteira e faz parte, só que ou você sente a trave e continua, ou você sente e para. Então, isso aí não se preocupa. Eu percebi você fazendo essa mudança, acho super válido, e talvez seja legal você incorporar isso também no presencial. Olha só, hoje a aula vai ter porque a yoga tem aulas muito temáticas, né? Hoje vamos trabalhar a rimsa, então talvez colocar isso. Eu tenho colocado nas minhas aulas, eu tô dando aula no YouTube, que é aquela, seja membro do YouTube. Então o povo está fazendo aula lá dentro, aulas gravadas minhas de face, e eu tô dando temática. Hoje a aula é vamos queimar o açúcar, e eu vejo que tem uma boa receptividade. Então, colocar temas na aula é uma coisa boa. É uma coisa boa, porque eu, como aluna, quando vou na yoga, o professor fala, hoje nós vamos trabalhar tapas. Eu fico prestando atenção o que que é tapas, e eu falo, pô, que legal. E durante a aula, eu boto tapas na aula. Então, é legal por temas, tá? Uhum, tá. Alguma dúvida, alguma objeção em relação à venda do curso? Está vendendo já? Não começou a vender? Como é que tá isso? Não, ainda tô naquele período das pessoas me descobrirem, me conhecerem, tanto na rede social, né, no online, quanto no presencial. Estou aderindo bastante eventos mesmo que também estou fazendo experimental, gratuita e tudo para ter divulgação e as pessoas me tornarem consciente. A minha maior dificuldade no presencial aqui, minha cidade é uma cidade pequena, uma mentalidade um pouco fechada. Então, ainda se mistura muito a questão da yoga e religiosidade. Então, eu tenho uma dificuldade muito grande, assim, de quebrar isso aqui, mas eu tô batalhando, tô trazendo esse outro lado aqui também. Você usou seu e-book já ou não? Ainda não. Precisa Não, usar. eu mandei o seu para vários grupos que tenho aqui de mulheres da região aqui, que inclusive a gente tem uma grande quantidade de mulheres 35, 40 a mais, só que realmente falta essa mentalidade delas entenderem, delas compreenderem. Às vezes elas estão muito mais dedicadas a algo tipo estético. A gente tem assim, um consumo na minha cidade estético é absurdo assim, de harmonização e tudo mais, enquanto que o consumo para as mulheres dedicar esse cuidado mental, né, é, Que bom, físico, saúde física. você pode construir isso. A sua lição de casa hoje é chegar, pegar esse e-book e mandar para 10 pessoas no mínimo, tá, Luana? Seu e-book ficou muito bom, tá? Então, Uhum. arranja aí um viés para mandar esse e-book para pelo menos 10 pessoas. Porque não adianta fazer e-book e deixar ele no computador. Tem que mandar para frente. É, não, é que assim, eu já tinha um outro que está rolando, que Ah, era tá. um sobre respiração, que estava mais concentrado ao meu curso, que no final tem a chamada para comprar o curso de respiração. Certo. Né? E aí eu montei esse contigo e eu falei, bom, vou deixar ele meio que em stand-by enquanto um está rolando, mas eu já estou organizando para esse também. Qual você acha que é o público? Você está tentando entrar de novo, Fátima? Qual que é o público que você quer para esse e-book que você fez comigo? Quem é o público que você acha que se beneficiaria? Com o meu. Então, olha que interessante. Eu tive duas visões diferentes. Aqui a gente tem os dois públicos. A juventude, né? Que é assim, as meninas de 25 mais, né? Vamos se dizer assim, que tem esse problema muito grande, por isso que eu estou linkando isso no meu Instagram também, com questão de ansiedade muito grande, por conta dessa demanda de rede social e tudo mais. A gente tem esse público e a gente tem um público que é mais resistente, que é as mulheres de 40 que já estão casadas, estabelecidas e não tem essa visão de cuidado mental. Não, então, pela E- sua fala, vai ser mais fácil você ir para essas meninas. É, Manda para elas, tá tá. bom? Uhum. Muito bom. Alguma dúvida até aqui? A segunda parte, eu falei para vocês, né? Eu falei para vocês que hoje vocês precisam estar no desktop.
né? Se alguém está aí no celular, não vai conseguir acessar a próxima parte, que é a gente fazer um negócio pela IA. Todo mundo sabe que é IA, né? Tá. A gente vai aprender a montar uma palestra na IA, tá? E depois, esse site, você pode montar outras coisas que não necessariamente só isso. Então, você tá todo mundo no desktop, vai conseguir abrir o site. Então, deixa eu abrir aqui primeiro para. Outro dia eu perguntei, eu falei, IA, a pessoa. Hã? Hã? Meu Deus do céu, a pessoa não sabe o que que é IA. Putz, grilo. Então, vocês vão digitar www.gmma.app. Pode repetir, Ana, por favor. Tá aqui na tela. Só um minutinho. Tá aqui na tela o endereço. E aí vai ter um lugar aqui do lado que é aqui, ó, registre gratuitamente. Aí você vai se registrar. Nossa, o computador tá tão lento. Eu fiz meu e-book aí, Ana. E então, ótimo, Eu usei ele, o Gama. ótimo. Alguém mais conhece? Eu não estou vendo você, tá? Então, se você está balançando a cabeça, falando que sim, pode ligar e falar, tá, gente? Eu não Aí você, conhecia, Ana. ótimo. Aí vocês vão lá, todo mundo já se registrou? Sim ou não? Posso seguir ou não? Todo mundo chegou nessa aqui? Gabriela, chegou nessa tela? Ainda não, Ana, só um minutinho. Parou, chegou nessa tela? Chegou. Fátima, chegou nessa tela? Não estou te ouvindo. Luana, chegou nessa tela? Bom, então vamos esperar a Sim, Gabi e a... Cheguei. Chegou, Fátima? Não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Bom, vamos esperar a Fátima. Não estou ouvindo ela, não sei. Então, aqui você tem colar texto, gerar, importar arquivo. Tá? Vamos no gerar, que é o mais popular. Fátima, não estou te ouvindo, mas eu vou seguir, tá? Vamos no gerar. Descreva o que você quer criar, né? Vamos criar, ó, dá para criar página da web, apresentação. Vamos criar uma apresentação, né? Tá bom? O que que é uma apresentação, Ana? É a gente fazer uma apresentação de tipo para dar um congresso, sabe? Como fala? Slideshows, apresentação de aula. Tá todo mundo seguindo? Plano de aula, computação quântica. Não, agora vamos colocar o que que você quer criar. Então, você coloca, descreve aí o que que você quer criar. Então,
uma aula sobre menopausa. Nossa, vocês estão... Seus benefícios, sintomas. Você vai escrever o que você quer. Não precisa ser menopausa, eu estou dando exemplo. Reposição hormonal. Caraca, gente. Eu vou começar. Meu computador tá tendo tilt. Então, você vai descrever com bastante palavras o que você quer nessa aula. E aí ela vai começar a criar, tá vendo? Tá? Então, eu dei um exemplo da menopausa. Então, uma aula sobre menopausa, os benefícios, sintoma, reposição hormonal, atividade física, nutrição. Eu ia colocar isso, mas não deu para colocar, tá travado. E aí ela vai te dando aí um fluxo, né, de coisas, que pode virar um slide ou não. Então, eu quero que você coloque aí um comando, tá? Que na linguagem da IA se chama contorno, para que tipo de assunto você quer que ela crie matéria. Então, você vai escrever isso aí agora. Pum, escreve. E quando você acabar e ela já aparecer o que ela escreveu, você liga o teu áudio e fala, acabei. Acabei. O que você colocou de tema, Maru? Eu coloquei para ela gerar uma apresentação para mim, para o meu estúdio, sobre o jeito Disney de ser, para melhorar os atendimentos e a experiência do cliente. Sobre o jeito Disney? Isso. É que tem um livro sobre a Disney e tal, então eu queria fazer uma aula sobre isso com as meninas lá do estúdio. Ah, que legal. Então eu já aproveitei e coloquei aqui. E ela já te deu? Já tá, ela tá terminando aqui, mas acho que, deixa eu só ver se ela já. Ah, eu quero ver Já. depois. Eu quero ver tua aula do jeito Disney. Eu nem sabia isso aí, jeito Disney de ser. Aí ela tá, ó, aí você põe gerar e ela fica gerando, ó. Aí, lógico, depois você pode corrigir, porque às vezes ela fala umas coisas erradas, né? Acho que já terminou o meu aqui. É? Então, você já gerou também? Já tem os slides prontos. Então, pera um pouco que a gente vai pôr daqui a pouco a Maru na tela para ela falar o jeito Disney de ser, que eu quero aprender isso. E depois que ela acabar, você pode chegar em cada tela, você pode corrigir. Então, vai aí, Maru, entra na parte da correção e depois a gente pode apresentar para o colega. Daí, daqui a pouco, a gente pode apresentar aqui para a gente. Olha, gente, que facilidade que é isso. Eu fiz uma dessas aqui. É lógico que eu corrigi muita coisa, mas, gente, já pus a foto. Maravilhoso, né? Já bota tudo, porque ficar pondo foto enche o saco, cansa, demora, né? E ela tá fazendo tudo. Aí dá para fazer. Isso aqui é uma. Pode ser, pode virar um e-book. Ó, não para de escrever ela. Tá conseguindo fazer, Gabriela? Sim, Essa IA é fantástica, né? A gente tem que aprender a usar ela, porque quem não souber usar vai estar para trás, né? Mais uma coisa para aprender, como se não tivesse mais nada. O Gama terminou a geração, gerou, e aí eu posso, então, ou apresentar ou compartilhar com alguém, tá?
O meu eu não vou fazer isso, mas eu vou querer que você faça isso. Então, fica aí na tua telinha até ele gerar e entrar nessa frase. O Gama terminou a sua coisa. Eu vou tirar minha tela aqui de vocês. Eu vou pôr você, Maru, como co-anfitriã, para você dividir a tua tela com a gente e mostrar a tua telinha para a gente. Já já está como co-anfitriã. Pode ligar teu áudio e apresentar para a gente Só o não sei jeito. como é que eu vou fazer isso agora, hein? Você nunca usou o Zoom para fazer isso? Nunca. Então, vamos aprender, né, gente? A gente precisa aprender a usar Então, o Zoom, né? Pelo amor de Deus. Aqui embaixo, compartilhar a tela. Clica em compartilhar a tela. E aí, compartilhar a tela. isso, aqui embaixo. Esse share aqui embaixo? Isso, share. Tá em inglês o seu, então é share. E aí vai abrir uma outra tela, e aí você vai clicar em cima da tela que você quer compartilhar. É super autoexplicativo. Eu não sei se você achar esse aqui não, Ana, pra verdade. Que aqui tem share sound. Será que esse Já aqui é o não é? otimizar vídeo? Quando você clica aqui embaixo em compartilhar, já vai Ah, aparecer achei. isso. Oi? Tá indo. Muito bom. Aprendeu, né, Maru? Sim. Então, agora você vai apresentar para a gente como se você estivesse apresentando para o público. Joia. Então, hoje eu vou apresentar aqui para vocês sobre o jeito Disney de ser no atendimento. Descubra a magia do atendimento Disney e como ela transforma a. Deixa eu só diminuir vocês aqui, que eu não sei onde. Ai, meu Deus, eu saí daqui. Tá aparecendo para vocês? Tá tudo aparecendo, tá tranquilo, pode seguir. Tá? É que sumiu para mim. Não sei onde foi parar aqui. Deixa eu tentar entrar aqui. Eu não sei. Eu tô me vendo, tô vendo todo mundo aqui, não tô vendo mais a tela. Ah, mas eu vou conseguir aqui. Então, como ela transforma a experiência do cliente? Mais de 70% dos visitantes são recorrentes, evidenciando um padrão de excelência e encantamento sem igual. Os princípios da magia Disney no atendimento. Então, são três princípios. Todos são convidados. Trate cada pessoa como convidado especial, não apenas como cliente. A experiência começa com a percepção do valor que damos a cada um. Segundo, personalização. Chame pelo nome, demonstre interesse genuíno e pequenos detalhes fazem a diferença e criam conexões duradouras. O terceiro, superar expectativas. Vá além do esperado. Busque sempre entregar algo a mais, surpreendendo positivamente o convidado. O método Disney, Gestologia. Entender o convidado, mergulhar no perfil, nas necessidades e nos desejos. Cada detalhe importa para criar momentos mágicos. Avaliar características. Considere individuais e culturais. Isso permite um encantamento mais profundo e autêntico. Escuta ativa. Ouça mais do que fala. Compreender que o convidado busca é essencial para um atendimento impecável. Aí a fórmula HEARD, para encantar. O H, hear, ouvir. Ouça com atenção e respeito. Compreenda a questão. Enfatize. Demonstre empatia e compreensão. Conecte-se com a emoção. Apologize, desculpar. Admita e se desculpe por falhas. Assuma a responsabilidade. Resolve, resolver. Solucione problemas rapidamente e eficientemente. Ofereça a solução. Diagnosticar. Entenda as causas e corrija processos. Previna futuras ocorrências.
Elementos fundamentais do atendimento: segurança, ambiente e experiência segura e confiável. Eficiência, agilidade e precisão no atendimento e resposta. Cortesia, cordialidade, sorriso, empatia em toda a interação. Show, criar momentos memoráveis e surpreender no detalhe. Aplicando a Disney no estúdio de Pilates. Personalização. Chame clientes pelo nome e lembre-se das suas preferências e necessidades. Crie uma experiência individualizada. Antecipação. Antecipe necessidades como ajudar com acessórios ou oferecer água. Surpreenda com proatividade. Ambiente acolhedor. Crie um ambiente personalizado e acolhedor. Garanta que cada cliente se sinta em casa. Encantamento e experiência que gera vendas. 86% dos consumidores pagam mais por melhor experiência. A qualidade do atendimento é crucial. Mais práticas mágicas geram mais indicações. Clientes encantados se tornam promotores. Pequenos gestos aumentam a fidelidade. Clientes fiéis compram mais e com frequência. O encantamento transforma a experiência, gerando não apenas satisfação, mas também um aumento significativo nas vendas. Um atendimento excepcional é o segredo para construir uma base de clientes leais e rentáveis. Resumo: nosso compromisso Disney, atendimento encantador. Desde o primeiro contato, crie uma experiência memorável e acolhedora para todos. Cada cliente especial. Trate cada pessoa como um convidado único. A atenção individualizada é nosso diferencial. Magia do atendimento. Fidelize, encante e venda mais. Transforme cada interação em uma oportunidade mágica. E é isso. Acho que eu não estou ouvindo você. Muito bom, pode descompartilhar. Olha que legal. Enquanto eu lia isso, Gabi, eu pensei muito em você, de você fazer uma apresentação sobre saúde da mulher 40 a mais, chamar esse público, Gabriela, para uma aula, um evento. Ou você pode fazer presencial ou online, o que for mais viável para elas, pode descompartilhar, Maru, e chamar essas pessoas e apresentar essa breve apresentação e depois fazer uma aula, tanto online ou presencial. Mas para você já introduzir, Gabi, esse seu cuidado que você está tendo com essa temática e não deixar passar em branco. Então, muito bom, Marô. Aliás, Marô, eu queria chamar para apresentar isso para o pessoal do Ana News, porque isso aí é muito importante todo mundo saber e rever esses conceitos. Você vai participar, por acaso, na terça, às 14 horas do Ana News? Não, eu não, na verdade, eu não estou no Ana News, né? Preciso entrar na assinatura. Ah, entendi. É porque daí eu ia pedir, mas você pode participar às 14? Terça-feira não consigo. Tá, tá bom. A gente marca aí um dia para você apresentar a tua apresentação da Disney, que eu achei bem legal, tá? Eu posso tentar gravar uma aula e aí eu passo para você. Não, eu quero que você interaja com as pessoas Tá. para ter essa prática, tá bom? Hum. Então, legal esse assunto, eu não sabia, muito legal. Dentro do que a IA criou, Maru, tá dentro do que você leu, do que você sabe, tá correto? Tá? Liga o Dá teu até áudio, para Maru. colocar mais coisas, eu acho. Tá. Então, olha só, Maru, eu vou te expor para apresentar isso para o Ana News. Não quero gravar, porque eu quero que você fale, eu quero que você pratique esse convívio de falar. Você mantém essa. O que você quiser acrescentar, você pode acrescentar agora, depois no bate-papo, tá? Mas tudo com o intuito, número um, obviamente, passar o conteúdo, mas também de você exercer esse treino, de estar com as pessoas, falar, apresentar, se expor. Você só precisa depois ver o dia que você pode. Em junho não vai ser mais possível, porque ou é na terça às 14, ou pode ser, sabe o quê, Maru? Terça você nunca pode, Maru? Meio de meio você pode? Não, porque eu dou aula até a uma. Eu tenho só dar umas duas de intervalo, terças e quintas. Terças e quintas. Então pode ser a 1h15, 1 hora?
Nas segundas ou quartas? Na terça. Ah, terça eu não consigo. 1h15. Tá bom, depois a gente vê o dia. Tá. Mas beleza. Gabi, o que você colocou aí no seu? Eu fiz um da saúde da mulher 40 a mais. Deixa eu. Pera, deixa eu colocar você como co-anfitriã. Pronto. Você acha que o que você criou dá para você fazer isso que eu falei, Gabriela? Dá, tá? Eu Ótimo. já, obviamente, eu já tinha pensado nisso também, Sabe de fazer nisso. uma. Isso. Tá, Ótimo. eu compartilho aqui tela inteira, né? Vamos ver, também é a primeira vez que eu tô fazendo isso. Tá aparecendo já. Eu vou pegar um copo Aparecendo? de água e tá aparecendo. Vou pegar um copo de água. Tá. Posso ir falando? Tá, então eu fiz o meu sobre esse tema que eu quero trabalhar futuramente. E ele montou assim: bem-estar integral, yoga e treinamento facial para mulheres 40 a mais. Essa apresentação explora uma abordagem holística para a saúde de mulheres na pré-menopausa e menopausa, combinando yoga e treinamento facial. Descubra como essas técnicas milenares e a ciência moderna podem equilibrar hormônios e melhorar sua qualidade de vida. Desafios da mulher 40 a mais. Alterações físicas, ondas de calor em 75% das mulheres, perda de massa muscular e óssea, metabolismo mais lento, dificuldades com sono. Alterações hormonais, ansiedade e irritabilidade, mudanças de humor, impacto no bem-estar geral. Yoga, aliada poderosa na menopausa. Redução de ondas de calor, até 30% de redução com prática regular. Controle da ansiedade, técnicas de respiração acalmam a mente. Melhora do sono, qualidade de sono significativamente aprimorada. Saúde cardiovascular, fortalecimento do sistema circulatório. Posturas de yoga recomendadas. Invertidas, trazem equilíbrio hormonal. Torções, melhora da digestão e desintoxicação. Flexibilidade, alívio de dores nas costas. Restaurativas, redução do estresse e sequências para ondas de calor. Só um minutinho. Nesse slide seria um slide que poderia depois você mudar e colocar torções, sabe? A gente sabe produzir mais o quê? O que que torção produz? É, o colágeno Hialurona, hialurona, isso. tá? Então, assim, aqui dá para você colocar flexibilidade, fazer uso do alongamento facial. Vocês podem alterar, né, gente? Sim, Como sim. eu disse. E aí Tá. pode acrescentar coisa da face. Pode seguir, Gabi. Aí vem a parte aqui do treinamento facial. O que é? O treinamento facial foca na fáscia, tecido conjuntivo que interliga todo o corpo. Ele utiliza a liberação miofascial e alongamento específico para reequilibrar tensões. Tecido conjuntivo, trabalho específico da fáscia. Sistema interconectado, envolve músculos, órgãos e ossos. Técnicas manuais, liberação miofascial e alongamento. Reequilíbrio corporal, reduz tensões acumuladas. Benefício do treinamento facial na menopausa. Articulações, alivia dores e melhora a postura. Flexibilidade, aumenta a mobilidade geral. Circulação, estimula o fluxo sanguíneo e linfático. Inchaço, reduz a retenção de líquidos. Olha que In- legal. Integrando yoga e treinamento facial. Sequências combinadas, resultados amplificados com a sinergia. Prática diária, 20 a 30 minutos para benefícios contínuos. Abordagem personalizada, conforme sintomas individuais. Progressão gradual, respeitando os limites do corpo. Resultados transformadores. 65% sintomas vasomotores, melhora nas ondas de calor. 50% ansiedade, redução significativa da irritabilidade. 40% força corporal, prevenção de osteoporose e vitalidade. Essa integração leva ao empoderamento feminino através do autoconhecimento corporal, promovendo bem-estar e disposição diária. É isso. Olha que legal essa apresentação que ela criou. Ela colocou menopausa e fáscia e a IA fez, né? Precisa fazer pequenos ajustes, mas ficou muito bom. Você gostou, Gabi? Eu gostei.
talvez, né, mudaria algumas imagens, talvez, aqui, e adicionaria ali aquela informação da hialurona. E acredito que ele fez bem completinho, assim, né, dentro do que eu tenho acompanhado contigo dos estudos. Sim. Então, olha, Maru, como é que dá para economizar tempo usando a IA, né? Isso aqui, gente, eu que faço slide todo dia, ia levar pelo menos 1h30, tá? 1h30 para você fazer isso aí na unha, tá? Mas eu, Muito mais, tem gente que não tem tanta habilidade, é ficar 3 horas. Fez o quê? Em 5 minutos. Então, você pode usar isso para você fazer essa apresentação para a tua turma, né? E depois pode fazer um e-book aí também. Para fazer e-book, eu vou colocar a Luana para ensinar a gente, porque eu não sei fazer e-book na IA. Você ensina a gente, Luana? Tentar. Vamos lá. Você fez no Gama mesmo, nesse site? Fiz. Na verdade é o mesmo comando, mas você entra Peraí, deixa eu. Deixa eu um momentinho, por gentileza. Eu vou compartilhar, tornar você com anfitriã. Agora sim. Liga o teu áudio, por gentileza, e mostra pra gente qual que é o comando para fazer o Tá. e-book. Porque depois, Gabriela, você pode fazer um e-book e dar para as pessoas, para aumentar a aderência, segundo o método Disney. Ó, a Luana já fez várias coisas. Eu fiz o e-book aqui, né? Que a gente fez, depois eu corrigi ele, deu uma melhorada. Deve ser do Criar Novo, aí. Então, o que acontece? Eu entrei, por exemplo, criar a partir de um texto. E aí eu digitei o que eu queria, né? O que eu tinha já, o prompt que eu tinha criado para o e-book e colei aqui. E aí eu pedi para IA, deixa eu abrir o que eu montei aqui. Se você Vou montar. puder fazer um pouquinho com a gente, nem que seja uma parte, mas de fato mostrar, acho que vai ficar melhor. Mas isso aqui é o e-book? É, Pô, na verdade é uma apresentação normal que depois é você a pode. mesma coisa. Isso. E aí você é o mesmo formato da apresentação, só que aí eu compactei ele e enviei ele para o Canva, que no Canva que eu montei ele como formato de e-book, mas você pode usar ele desse mesmo formato e também ser o e-book. Porque, na verdade, assim, o que muda é a configuração do documento, né? É o formato do documento. O e-book fica mais parecido com um livrinho, né? Todo mundo entendeu como faz o e-book? Depois nessa tecla compartilhar lá em cima, põe no compartilhar, Luana. Compartilhar aqui. Compartilhado com você? Não. Volta no e-book, volta no e-book. No canto direito está escrito compartilhar e apresentar. Põe compartilhar. Canto direito, superior. Compartilhar. Aí, quando você quer compartilhar, você pode colocar exportar. Aí você põe, se você exportar como PDF, é um e-book, pessoal. Então, Gabriela, a sua apresentação, se você seguir esse caminho, exportar como PDF, ele vai compactar no PDF e é um e-book. Compreenderam? Então, a mesma apresentação você usa para virar um e-book. É só ir na tecla lá em cima, compartilhar e exportar como PDF. Tudo bem? Muito bom. Pode sair da tela, Luana. Então é isso, pessoal. Ficou claro como a gente pode usar a IA, então, para nos beneficiar? Pode descompartilhar a tela, Luana. Tá. Alguma Era só... dúvida, gente? Cadê minha tela aqui? Você tem que colocar descompartilhar tela. Aí. Alguma dúvida? Algum comentário sobre o que foi apresentado nessa segunda parte?
Podemos, Ana, então... Oi, posso trazer só uma informação? claro. É, alguém de vocês usa ChatGPT? Usa, né? E é versão paga ou gratuita? Tanto faz. Tá. Paga. É assim, eu fiz uma aulinha de uma copywriter essa semana que eu achei muito pertinente, achei muito legal com relação a essa questão dos tópicos e temas para a gente fazer divulgação na rede social. E nessa aula ela trouxe como que a gente faz um prompt para o chat já trazer isso para a gente e nos dar como lista do que falar e calendário. Eu achei muito legal, porque ele traz assim, se você quiser fazer 3 vezes na semana, você indica que você quer 3 vezes na semana. Se você quiser fazer todos os dias, ele vai indicar. E aí ele vai linkando todos os tópicos. Como a gente pode É, aprender essa aula? Como a gente pode aprender isso? Peraí. Sua voz sumiu. Na verdade, assim, é um cursinho que eu estou fazendo, né? Ah, E então as aí, pessoas teriam que fazer o curso. não, na verdade, se vocês quiserem, eu posso passar o prompt que já tem, tipo um copia e cola, e vocês só adicionam o que vocês querem. Pode ser. E você pode passar o prompt para a gente aonde e como. Posso passar por e-mail, se vocês quiserem, bota ou eu mando pro teu e-mail, Ana, assim encaminha para elas. Eu Vamos passo fazer assim, o eu vou prompt. abrir o grupo da mentoria. Você pode passar o prompt direto para o grupo da mentoria do WhatsApp? Passo sim. Então eu vou abrir, aí você passa o prompt lá, e aí vocês podem usar esse prompt. Então vamos repetir a finalidade desse prompt, que não ficou muito claro para mim, Luana. Tá. Para facilitar o engajamento de fazer post em rede social. E aí vocês podem adaptar para qualquer rede que vocês tiverem, seja Facebook, Instagram, TikTok, sei lá, qualquer um. E aí você vai montar esse prompt em cima do texto, adaptar para você, a sua pessoa, a persona que você atende, tudo bonitinho. Ele vai te dar uma lista dos tópicos que você vai usar e um calendário de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, o que você vai fazer de conteúdo para Olha que facilitar. olha, se ficou claro para vocês como executar um prompt bem feito gera um resultado mais certeiro? Então, ela vai fazer a gentileza de passar esse prompt já digerido para a gente ter esse resultado. Obrigada, viu, Luana? Tá bom, imagina. Muito, muito bom, gente, muito bom, tá? Agora a gente tem que pôr em ação, né? Tá? Já pega e já faz. Como que eu aprendo? Fazendo. Ninguém me ensinou a usar o Gama. Fiquei lá fuçando e vai achando, porque é tudo muito auto explicativo, né? Tá bom? Então, vamos lá. Mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar aqui, seja de objeção ou qualquer outra coisa antes da gente encerrar a aula? Qualquer dúvidas? Fale agora ou cale-se para sempre. Marô, gostaria de falar mais alguma coisa? Não, acho que foi para mim, foi bem esclarecedor, assim, acho que tá tranquilo. Gabriela? Tudo certo, já estou aqui mexendo no Gama, Ótimo. Luana? alterando. Fátima? Não, foi tudo jóia, foi perfeito. Muito Então, obrigada. gente, muito obrigada. A gente vai encerrar então agora. Eu vou abrir o grupo da mentoria para a Luana passar o prompt. E agora a gente vai começar a ver os Instagrams aí todos com IA de vocês. E eu vou ligar para você depois, Maro, não hoje, para a gente marcar para você dar essa aula para a galera do Ana News. Tá bom? Então, gente, algumas de vocês eu vejo aqui no Mover Group. A Gabriela vem, a Luana vem, a Maru não pode, a Fátima está muito longe. Um bom domingo para vocês, gente. Obrigada, um Obrigada, beijo. vocês também. Obrigada por tudo. Tchau, Tchau, tchau. beijo, Ana, Tchau, bom obrigada. Bom domingo. beijo.